Por que os irmãos de José disseram que ele era um sonhador? Seja bem-vindo ao canal Todavia, é muito bom ter a sua audiência, ter aqui a sua presença mais uma vez. E se você ainda não é um inscrito, mas tem assistido recorrentemente os nossos vídeos, fica aqui o nosso convite para que você faça parte da nossa família e também se inscreva. Afinal de contas, isso é gratuito e a forma mais prática de você receber todas as notificações. Basta você se inscrever e acionar todas as notificações. Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre a história de José, apenas um recorte. A gente não vai falar de toda a história, mas a história mesmo começa em Gênesis 37. É muito interessante porque nesse capítulo você tem o início da história de José, que vai se seguir até o final de Gênesis. Praticamente aí 1/3 do livro de Gênesis acaba sendo dedicado a José, o que mostra a importância dessa personagem. É muito interessante porque logo no início nós encontramos 3 razões pelas quais os irmãos não gostam de José. Primeiro, porque ele é uma espécie de X9, dedo duro. Tudo que os irmãos fazem de errado, José acaba delatando aos pais. Talvez na melhor das intenções, talvez porque ele tivesse de fato um senso de justiça superior aos irmãos. Mas isso causava um atrito muito forte na relação entre eles. Por isso os irmãos de José já não gostavam dele de cara. Além disso, uma segunda razão é porque José era indisfarçavelmente o filho preferido de Israel. Por não esconder essa preferência, Israel acaba dando a José uma capa. Alguns têm entendido tradicionalmente essa capa como sendo colorida, o que era muito caro porque requeria pigmentos. Esses eram importados e para fazer todas as cores, isso realmente custava bastante. E apenas os chefes tribais é que usavam roupas desse tipo. Bom, outros também têm entendido, por causa da terminologia usada, que podia ser uma roupa com partes incrustadas de ouro. Enfim, seja como for, era uma capa extremamente cara. Era o símbolo da preferência do pai pelo filho mais novo, numa cultura em que o filho mais velho é valorizado. E a terceira razão pela qual José era odiado pelos irmãos eram sonhos. No primeiro sonho, os feixes de trigo trazidos pelos seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Num segundo sonho, o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam diante de José. Isso mostrava que nos seus sonhos, José teria uma espécie de lugar de destaque ou liderança, o que serviu para desgastar ainda mais a relação com seus irmãos. Apesar de tudo isso, Jacó, que não era o mais prudente dos pais, não percebeu os sinais e enviou o seu filho José para se encontrar com os irmãos. Ele vai até Siquém, o que era uma distância considerável, pergunta pelos seus irmãos e descobre que eles não estavam lá e viaja em busca deles até Dotã. É curioso porque isso já mostra que os filhos de Jacó não deveriam estar cumprindo o dever e não estavam certamente onde deveriam estar. Quando eles percebem a aproximação de José, eles falam a famosa frase: "Aí vem o sonhador". Sonhador para nós é uma coisa muito dúbia. Afinal, pode indicar alguém que tem sonhos, alguém que é visionário, alguém que realmente pensa à frente do seu tempo. E a gente pode mencionar algumas pessoas que são consideradas sonhadoras, Santos Dumont, Steve Jobs, entre outros. Afinal, sonhador não é tão mal assim. Mas também sonhador pode significar uma pessoa que vive alheia, fora da realidade, no mundo próprio, alguém que não está muito acostumado com o lado prático da vida. E aí eu me lembro do clássico da literatura brasileira, O Feijão e o Sonho, que conta justamente a história de uma mulher que era trabalhadora, casada com um homem que tinha muitos sonhos e que realmente não dava conta de ajudá-la a sustentar a casa. Afinal de contas, em que sentido os irmãos de José o chamam de sonhador? Para a gente entender isso, basta conferir como isso é traduzido. Na maior parte das Bíblias em português aparece a palavra sonhador mesmo. Em algumas traduções na língua inglesa aparece o termo mestre dos sonhos. E se você vai ao texto hebraico, a expressão é Baal Hashmelot, que significa o Senhor dos sonhos. Baal é tanto o nome de um deus na Bíblia, mas também indica propriedade. Um proprietário rural, por exemplo, é chamado de Baal. Algumas vezes o próprio Deus também é chamado de Baal no sentido de Senhor. É uma palavra com uma gama muito grande de significados. Essa expressão Baal Hashmelot aparece apenas aqui e ela indica então a maneira pejorativa como os irmãos de José o tratavam. O que eles estavam dizendo é o seguinte:
José acha que ele é o Senhor, mas o único lugar onde ele é Senhor é nos sonhos dele. E nós vamos provar que no mundo real ele não é nada. Por isso que quando eles encontram com José, eles o jogam num poço, uma cisterna que nessa época do ano deveria estar seca, e a crueldade é tamanha que depois de fazer isso, os irmãos param e fazem uma refeição. Eles não estão preocupados com os gritos de José lá no fundo do poço. Eles simplesmente comem como se nada tivesse acontecido. Rubens é o irmão mais velho e ele, naquele momento, acaba protegendo José da ira dos irmãos, porque a intenção talvez não fosse jogá-lo no poço, mas matá-lo de vez. Mas em algum momento, para cuidar dos rebanhos, Rubens precisa se ausentar. E é justamente aí quando uma caravana de ismaelitas passa pelo local e José é vendido pelos irmãos. Portanto, José é tratado de forma bastante indigna pelos irmãos, e no desenrolar dessa história nós vamos perceber como isso serve para o seu amadurecimento. Você já tinha pensado nessa história? Já tinha pensado nos detalhes por trás dessa alcunha, o sonhador? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e, mais importante, compartilhe esse vídeo, especialmente lá nos grupinhos de WhatsApp, aqueles de família, de igreja, de amigos curiosos. Enfim, a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço.